Olá, sujeito cognoscente humano terráqueo, Jemberg Homini falando. Apresento-lhes hoje a filosofia em lato sensu, ou seja, a filosofia em sentido amplo. Antes de eu prosseguir com o vídeo, quero que se atentem ao glossário que fiz. Lato sensu é uma expressão latina que significa sentido amplo ou abrangente. Stricto sensu é uma expressão latina que significa sentido específico. Sujeito é o indivíduo cognoscente, ou seja, o indivíduo capaz de conhecer, de adquirir conhecimentos. E o objeto é o cognoscível, ou seja, aquilo que se pode conhecer. Etimologia. Etimologia é o estudo das origens das palavras, aqui em específico da filosofia. A tradição atribui ao filósofo e matemático Pitágoras a criação da palavra filosofia. A palavra filosofia veio do grego e é o resultado de a junção de filo, que significa amizade, amor fraternal ou filial, e sofia, que significa sabedoria ou simplesmente saber. Por conseguinte, literalmente falando, significa amizade pela sabedoria, amor pela sabedoria, amizade pelo saber, amor pelo saber. Alguns autores dizem que significa amor pelo conhecimento, amizade pelo conhecimento. Prosseguindo. Definição em lato sensu de filosofia. Definir filosofia é realizar uma tarefa metafilosófica, ou seja, fazer a filosofia da filosofia. A metafilosofia é um dos temas da filosofia que eu tratarei sobre ela em outro vídeo específico. Continuando. Definição. Escute bem o Jemberg. Então, o que é a filosofia? Filosofia é o estudo de questões ou problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar estas questões ou problemas, a filosofia se distingue da religião, mitologia, pseudociência ou esoterismo por sua ênfase em argumentos racionais. Por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas por geralmente não recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos estão, por exemplo, a análise conceptual, a argumentação lógica, experiência de pensamento e outros métodos a priori. Em outro sentido agora, da definição. A filosofia é um modo particular de pensar. Por exemplo, a filosofia de grandes nomes do passado, como por exemplo, a filosofia de Buda, a filosofia de Krishna, filosofia de Jesus Cristo, de Maomé, de Aristóteles, Lao Tzu. E a filosofia também é a primeira grande área de estudo, isto conforme a minha concepção, conforme a minha filosofia. Continuando. Origens, bases e métodos. Bom, as bases da filosofia são o seguinte: não contentados com respostas prontas e curiosidade de uma criança. Isto é, em relação ao sujeito cognoscente. No nosso caso, o homem, a mulher, aqueles que não são contentados com respostas prontas, buscam sempre expandir os seus horizontes. E a curiosidade de uma criança
Sabe-se que uma criança, no geral, é muito curiosa. Então, o filósofo, em suas bases, ele deve ter a curiosidade de uma criança, buscar questionar os objetos que o cercam. Por exemplo, por que, que um lápis tem este formato? Por que um travesseiro serve para eu encostar a minha cabeça? É algo mais ou menos relacionado a isto. E um sujeito cognoscente, ele possui pressuposições e também preconceitos. Ele, ao viver num mundo em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é comum que ele tenha as suas pressuposições. Ele sempre vai pressupor algo que possa provavelmente acontecer. Ao assistir uma novela, por exemplo, você tentar adivinhar o que vai acontecer, um filme, por exemplo. Em relação aos preconceitos, como vivemos num mundo em que exige ter-se a prudência mundana, é normal que tenhamos preconceitos pela falta do conhecimento sobre aquilo. Isto gera o preconceito, porque você não sabe se você está de fato seguro com algo. Então, você tem aquele preconceito como um mecanismo de defesa dentro de si. Só que quando você descobre que não é nada daquilo que você estava pensando, então tudo certo. A filosofia é um pensamento que se volta para si mesmo, certo? Tem-se filosofia prática e teórica. Bom, um exemplo da filosofia prática por exemplo, a filosofia clínica, que ela é utilizada, voltada para a terapia da alma, que é usando o potencial prático da filosofia. Por exemplo, as experiências de pensamentos, você com a você relaxando numa música de meditação, música calma. Então, isso aí seria o lado prático da filosofia. E a teórica são os conhecimentos por escritos, os conhecimentos filosóficos que você vai adquirindo ao longo das leituras e você adquire os conhecimentos teóricos. Em relação às origens da filosofia, ela provavelmente surgiu com o advento do I Ching, em relação à filosofia oriental, no caso. Porque os registros mais antigos de filosofia vêm da China, com o advento do I Ching. Mas em relação à filosofia ocidental, ela surgiu na Grécia Antiga, entre os séculos 6 e 7 a.C., com Tales de Mileto. Em relação à característica central da atividade filosófica, é exatamente a questão do debate filosófico, ou um debate franco de ideias. Tem-se dois filósofos que eles estão discutindo sobre um variado tema. Então, cada um vai falando aquilo que sabe, que tem a ver com aquele assunto. Às vezes você chega a novos patamares da ideia. Ao discutir, conversar, isto serve para você evoluir o seu pensamento crítico. Um exemplo mais cotidiano de debate seria, por exemplo, num debate político, onde dois candidatos estão ali disputando um cargo político e tem-se a questão da réplica, tréplica,
Um faz a pergunta para outro. Eles debatem entre si. Em relação aos métodos da filosofia, tem-se, por exemplo, a argumentação lógica, que é a ferramenta por excelência da apresentação e discussão de teorias filosóficas através de linguagem natural, a saber, o hebraico, o chinês, o árabe, o português, o inglês, ou simbólica. Simbólica através de símbolos, por exemplo, o símbolo da integral, da derivada, o símbolo do infinito. Em relação à análise conceptual, é a análise de concepções. Os sujeitos cognoscentes normalmente têm concepções sobre a realidade. Então, tem-se uma banca de filósofos, eles analisam as concepções e chegam a novos consensos. Quase sempre há uma reciclagem no conhecimento humano. Em relação às experiências de pensamento, que isto leva ao experimento mental, eu quero falar sobre Einstein. Einstein foi um físico teórico do século XIX e XX, que ele teve uma ideia fantástica sobre a lei da gravidade. Ele Ele tinha uma capacidade muito grande de pensar, de ter uma experiência imaginária. Ele pensava e chegava numa conclusão. Isto é um exemplo de experiência de pensamento. Outros, a priori, seriam, por exemplo, os argumentos transcendentais. A palavra transcendental é algo que vai além. São argumentos que normalmente saem da caixinha. Isto em sentido conotativo. Sai do cérebro. Continuando. Filosofia em lato sensu e stricto sensu. A filosofia é imparcial, levando em conta ciência e teosofia. A ciência, conforme a minha concepção, é a quarta grande área de estudo, e a teosofia a sétima. No normal, a disputa é entre ciência e religião. Mas eu digo teosofia porque a teosofia é a junção de quatro áreas: religião, mitologia, pseudociência e ocultismo. Então, a filosofia, voltando, ela busca uma imparcialidade entre ciência e teosofia. Ela busca ficar em cima do muro. Isto em sentido amplo. Porque ela ora está a favor da ciência, ora está a favor da teosofia. Ou religião, né? É para ficar mais fácil. Em relação a não admite dogmas, isso é em stricto sensu, ou seja, em sentido específico. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que ela é cética, porque ela não admite dogmas. Mas tem-se, por exemplo, as filosofias dogmáticas. Um exemplo é a filosofia religiosa chamada Cabala, sistema místico medieval judaico. Então, esta, por exemplo, seria dogmática e uma outra cética seria, por exemplo, o próprio ceticismo ou o pirronismo. Então, isto aí é em stricto sensu, em sentido específico, não é algo que abrange muito, que abranja todas as coisas. Filosofia é a mãe das ciências. Isto aí, com certeza, em sentido amplo. Por quê? Porque logo no começo da filosofia, o
o objeto construído da humanidade, ou seja, o acúmulo de conhecimentos que existia na época, era muito pequeno. Então era comum que todo o conhecimento do mundo estivesse centrado num único filósofo. Então ele era como se fosse uma enciclopédia viva. Só que ao longo dos séculos, as ciências elas foram se desvencilhando da filosofia. Logo, ficou inviável que a filosofia tratasse sobre todas as coisas. E surgiram as ciências específicas. Biologia, física, astronomia, química. Mas de origem mesmo, de pioneiro, a filosofia é a mãe das ciências, em lato sensu. E ela utiliza, por exemplo, a razão e lógica. Em relação à razão, ela usa a razão para estabelecer certas teses, ou seja, ideias, e refutar outras para que sejam relevantes para a fundamentação das demais ciências particulares ou demais atividades culturais. E ela também utiliza a lógica. A lógica é um dos temas tradicionais da filosofia que também tratarei em vídeos posteriores. As muitas filosofias. Então, aqui é o seguinte: a filosofia tem uma gama de filosofias. Na filosofia indiana, por exemplo, tem-se o budismo, Charvaka, filosofia hindu. Quando se vai para a China, por exemplo, com Confúcio, na filosofia chinesa tem-se o confucionismo. Outro exemplo de filosofia chinesa seria o agriculturalismo, o taoísmo de Laozi e o agriculturalismo que eu falei agora há pouco está relacionado com um herói lendário chinês que viveu há provavelmente 5.000 anos, Shennong. E em relação à filosofia grega, tem-se, por exemplo, o socratismo, ou os pré-socráticos, platonismo, aristotelismo. Eu coloquei aí uma figura de Sócrates para representar a filosofia grega. E além destas que eu falei aqui, tem-se também filosofia iraniana, como por exemplo, Majdaquismo. Tem-se, passando mais os anos, filosofia analítica, Círculo de Viena, pós-estruturalismo em certo sentido, desconstrução, escola de Frankfurt. Então, são muitas filosofias que existem. Tudo isto eu tratarei no canal. Agora eu trago uma metáfora interessante de René Descartes. René Descartes foi um filósofo francês na época da filosofia moderna, no caso. E o que Descartes disse? A filosofia é uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências. Isso disse Descartes. E outra frase atribuída a ele é o penso, logo existo. E análogo a isto, eu pensei no seguinte: sinto, logo existe. Por exemplo, se eu consigo ver uma cadeira, eu tenho certeza que ela existe, porque eu estou sentindo ela. Continuando. Algumas proposições filosóficas. Então, em relação à filosofia, né? E o sujeito cognoscente humano terráqueo. Se perguntar acerca do objeto, ou seja, das questões gerais, você deve se perguntar sobre as coisas que lhe cercam. Porque
Por que aquela plantinha é assim? Por que esse rio é assim? Por que as nuvens têm este formato? Continuando. E do sujeito, ou seja, das questões abstratas. Por que eu penso? Por que, por que o meu dedo é desse jeito? Por que eu tenho unhas? São exemplos bem simples. Tendo em vista a atitude filosófica perante o mundo e perante nós mesmos, ademais, a atitude filosófica não reconhece domínios fechados à investigação. Por exemplo, tem questões que os sujeitos acham que são irrenegociáveis, ou seja, não são abertas às discussões ou aos debates. Questione isso, porque toda e qualquer questão deve sempre ser aberta ao diálogo, ao debate, ao consenso. Agora, em relação a crenças e valores do sujeito. Uma proposta da filosofia é: devemos submetê-los, ou seja, as crenças e os valores, devemos submetê-los a um exame crítico, racional e argumentativo. Se for para sustentar certos valores e crenças, que seja de maneira crítica e refletida, a fim de a adesão ser restabelecida em novo patamar. Então, se você tem uma crença, por exemplo, para que você queira que ela ganhe, que ela tenha fundamento, ganhe ênfase perante aos outros, você deve submetê-la a exames críticos, racionais, argumentativos, que a argumentação lógica, eu lembro, é a ferramenta por excelência dos métodos da filosofia, certo? Um exemplo bem prático. Algumas proposições filosóficas, continuando. Então, do lado esquerdo tem-se Aristóteles, que disse o seguinte: os homens começam e sempre começaram a filosofar movidos pela admiração. Isto disse Aristóteles em sua filosofia primeira, a saber, a metafísica. Em relação ao filósofo da direita, o Platão, a admiração é a verdadeira característica do filósofo, não tem outra origem a filosofia. Platão disse isso no Tieteto. Então, por exemplo, se você está vendo as estrelas no céu, você está movido pela admiração. Você começa a pensar: nossa, por que elas estão tão longe? Por que elas brilham? Você está admirado com aquilo. Ou seja, isto nasce a filosofia dentro de você, segundo estes filósofos gregos da antiguidade clássica. E para encerrar, que eu já falei demais, eu trouxe o apêndice. Algumas perguntas primitivas. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Para você tentar pensar sobre estas perguntas, você deve estar num estado de espírito muito elevado. Vamos pensar, de onde viemos? Ou seja, o que tinha antes do início de tudo? De onde eu vim de fato? Quem eu sou? Ou seja, este meu formato neste mundo. Por que eu sou diferente de um gato? Por que eu sou diferente de um cachorro, de uma girafa? Este meu formato aqui. Quem eu sou? Para onde eu vou? Esta do para onde vamos está mais relacionado com o fim da vida. Várias e várias religiões têm suas próprias crenças, as filosofias religiosas. Ao longo dos vídeos do quadro do canal eu vou tratar sobre isso. E para encerrar, eu trago esta imagem que é o frontispício, da Instauratio Magna de Francis Bacon em 1620. Talvez não dê para ler aí, mas na parte inferior está escrito em latim: Multi per transibant et augebit scientia.
que significa muitos passarão e o conhecimento aumentará, certo? Isto em relação ao objeto construído, ou seja, ao acúmulo de conhecimentos na cronologia histórica terrestre. Muitos passarão e o conhecimento aumentará. E as colunas representam as limitações da filosofia antiga e medieval, ok? Isso aí é porque Francis Bacon é da filosofia moderna. Então, filósofos posteriores à antiguidade e o medievalismo já pensavam em outras questões, coisas que não condiziam em estricto senso com estes dois períodos históricos. Então, muito obrigado por assistir, pessoal, o vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e muito obrigado. Até o próximo vídeo.